planta reaparece, mas desta vez com 4 bocas. De cada uma dessas bocas, surgem outras, que começam a disparar projéteis em todas as direções. Ela cria uma barreira de cartas para bloquear os ataques, mas algumas cartas começam a cair destruídas. Eu admite que subestimou o inimigo e foi ferida, mas diz que as cartas são incríveis e podem ser usadas para tudo. O pai fala para ela não se preocupar, enquanto o baralho começa a curar o braço dela. Ele sugere que ela descanse, mas ela insiste que ainda pode lutar. O pai, porém, a alerta para ser mais cuidadosa, pois a planta parece mais perigosa do que o normal. De repente, algo roxo começa a emergir da planta, e elementos mentais, como escuridão, gelo, metal e fogo, aparecem de todos os lados. O pai comenta que, mesmo para alguém muito preparado, seria difícil lidar com aquilo. Ele menciona que, da última vez, a espada SN resolveu a questão rapidamente, mas que este monstro parece muito mais forte do que aquele que ele enfrentou há 30 anos. Ele diz que a única maneira de derrotá-lo é usando o verdadeiro baralho. Eu se pergunta se ele teria coragem de usar a 10ª carta, mas ele diz que a 3ª carta será suficiente por enquanto. De repente, uma flecha quase os atinge, cravando-se no chão. Uma nova planta emerge e começa a espalhar um pólen estranho, mas a planta dos 5 elementos reage e recua rapidamente para o solo. Eu comenta que sente uma aura familiar, e o pai explica que é porque ela é uma elfa. Um espírito aparece diante deles, estende a mão e os convida a segui-lo. A flecha se desintegra, e o pai comenta que parece que eles foram reconhecidos. Eu pergunto ao pai por quê, se a mãe dela está naquela tribo, ela não veio buscá-los. Ele responde que ela não deve duvidar do amor de sua mãe, mas explica que a hierarquia élfica é mais complexa do que parece e que eles estão prestes a descobrir a verdade. Eles caminham calmamente pela floresta até chegarem à tribo dos elfos. Todos os olhares recaem sobre eles, e os elfos comentam sobre a menina, metade humana e metade elfa. Algumas mulheres chegam a dizer que podem sentir um cheiro desagradável vindo dela. Eu pergunto ao pai por que todos parecem tão hostis, e ele explica que essas pessoas nunca saíram daquele lugar e não sabem lidar com diferenças. Eu também questiono por que existem elfos poderosos em várias guildas. O pai explica que há várias tribos ao redor da grande árvore e que cada uma tem sua própria hierarquia. Quanto mais perto do centro da árvore, mais recursos eles recebem. Pessoas comuns no centro são consideradas nobres em outros lugares, enquanto aqueles que vivem nas periferias e vêm ao centro são vistos como de classe baixa. Ele acrescenta que há algumas exceções, mas antes que possa explicá-las, uma garota aparece montada em um cavalo. Ela se apresenta como Blanchette, a general da tribo élfica, e diz que vai mostrar-lhes o caminho para a Terra Sagrada. Antes que possam responder, ela já começa a liderar o caminho. Eu comento que eles não parecem muito amigáveis, mas o pai aconselha a se acostumar, explicando que quanto mais fundo eles forem na floresta, mais comum será encontrar esse tipo de comportamento. Ele também menciona que a mãe dela deve estar esperando na Terra Sagrada. Conforme seguem Blanchette pela floresta, eu observo que o caminho se fecha atrás deles. O pai explica que é impossível entrar na floresta élfica sem ser autorizado. Após algum tempo, eles começam a se aproximar da grande árvore. Eu fico impressionada, e o pai comenta que foi ali que tudo começou, quando ele tinha 19 anos e era membro da Guilda Sagrada. Ele lembra de um incidente em que alguém gritava que não conseguia controlar algo e que todos deveriam sair do caminho. Um cavalo desgovernado destruiu a vila élfica, mas alguém montado nele se aproximou da pessoa e acalmou. O elfo ficou envergonhado, mas agradeceu, e o homem disse que iria ajudá-la. O cavaleiro se ofereceu para dar uma volta com ela, e os dois aproveitaram o passeio. Eles subiram para as partes mais altas do reino, algo incomum para um humano. O pai lembra que a elfa ficou envergonhada, mas o cavaleiro perguntou por que ela era tão tímida. Ela respondeu que não era timidez, mas medo de nunca aprender a montar naquele cavalo. O cavaleiro a tranquilizou e brincou que o pai dela estava observando tudo, o que a deixou ainda mais envergonhada. Ele logo admitiu que estava brincando, e ela, aliviada, apreciou a bela vista do topo da árvore. No presente, Blanchette continua guiando-os para a grande árvore. Eles precisam passar por um portal, e algo de longe os observa enquanto se aproximam. Eles veem uma entrada e, ao passarem por ela, encontram um grande campo verde com uma árvore no centro. À medida que se aproximam, algumas pessoas os aguardam. Agradecendo ao servo, ela diz para ele ir embora. Ela se aproxima dos anciãos e afirma que sua missão está completa. Eu pergunto ao chefe quem são aquelas pessoas, e ele avisa, em cuidado com suas palavras, pois esses são os anciãos élficos. De repente, ela sente algo estranho, seu corpo fica enjoado. Um ancião élfico chamado Verton diz a BL para se afastar, outro, chamado Elon, também se apresenta, e a garota chamada Ai comenta que já faz muito tempo que não vê o chefe. Ele, um pouco sem jeito, parece impressionado e concorda, dizendo que realmente faz muito tempo. Com isso, Sancler cumprimenta todos os anciãos, mas Elrond permanece em silêncio. A Ver observa que ele mudou muito, especialmente desde que era garoto. Veron comenta que todos sabem que ele está ali porque deseja que eles se juntem à Guilda Sagrada. Ele revela que, na verdade, eles querem formar uma aliança dos heróis para combater a Guilda Negra que está se formando, e veio especificamente para pedir aos mais velhos que se unam. Avery ri, dizendo que todos sabem que a Guilda Sagrada enfraqueceu muito. Verton responde que todos sabem que a Pia da Espada está
está desaparecida há 3 meses. Ele explica que é por isso que gostaria da ajuda dos elfos para localizar a Santa, que é essencial para seus planos, e todos os elfos que a conhecem sabem muito bem de seu poder. Elon não disse uma palavra até agora, mas afirma que isso exigirá muito poder mágico. Eles querem saber o que receberão em troca. Porém, um elfo comenta que agora não é hora para ninguém pensar em ganhos pessoais. Verton diz que os elfos só ajudam aqueles que merecem, e uma planta dourada começa a emergir do chão. Ela declara que, se conseguirem derrotá-la, poderão discutir essa chamada aliança. A planta se abre com uma luz dourada, e ele pergunta ao chefe o que ele acha dela. Ele responde que ela não precisa se preocupar, que pode lidar com isso. A planta, então, dispara um laser de luz, tão brilhante que todos os elfos não conseguem enxergar nada. O pai já havia usado o carrinho do guardião para criar um escudo à sua frente. O chefe observa que eles realmente perderam parte do poder que tinham uma vez, mas espera que eles possam entender que está determinado a destruir a Guilda Negra. Com isso, a planta